Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é muito polêmico. É o H1N1. E o convidado dessa noite é o Dr. José Luiz Yunes Filho, pneumologista. Boa noite, Dr. Yunes. Boa noite, Munir. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos à disposição hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito de gripe, H1N1. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Yunes sempre é nosso convidado para falar sobre as viroses, né, e ainda mais nessa época, né, que está tendo um surto que é o H1N1, né, e a gente intimou ele em vir prestar essa explicação aí para os nossos telespectadores. Eu fui intimado, foi de última hora, a gente suspendeu um programa que já estava agendado, né, uma outra patologia, para ele poder falar sobre H1N1. Né? Foi forçadamente, a gente agradece, viu, para você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Agora, assim, H1N1, o que vem a ser? É um vírus, é uma bactéria? Como é que classifica tudo isso aí para o nosso entendimento? Vamos começar definindo gripe, né? Então, a gripe é uma infecção viral, tá? E o vírus que causa a gripe, ele tem o nome de influenza. É uma gripe normal. É uma gripe normal por um subtipo desse influenza. A gripe é causada por uma influenza, tem 3 subtipos, que se dividem em outros subtipos, mas são o influenza A, o influenza B e o influenza C. O H1N1 é um subtipo de influenza A. Entendeu? Tá. Em seres humanos, esses 3 tipos de vírus, A, B e C, que causam gripe. Né? O influenza C é o menos frequente e que causa doenças mais brandas. Mais levinho, mais né? levinho. É uma gripinha. Mais fraca. Né? O influenza A, dos 3, ele é o mais mutante. Porque o vírus ele tem essa característica, ele muda muito, né? E ele invade a via respiratória, né? Sempre com características diferentes desse vírus. E devido a essa alta mutação desse vírus, ele pega o ser humano desprevenido. O sistema imunológico ele não conhece aquele agente, ele passa a ser desconhecido. Né? Então não consegue ter, na verdade, uma defesa para aquela doença. Ele muda, né, de característica. Né? Isso. Então o influenza A, ele é o mais mutante. E dentro desse influenza A está o subtipo H1N1. Tá legal. Entendeu? O H1N1, trazendo um pouquinho do conhecimento de como surgiu, então o vírus influenza A H1N1, ele está presente naturalmente nos suínos, nos porcos, entendeu? E devido a uma outra mutação que ocorreu, ele passou a atingir os seres humanos. Isso foi em 2009. E ele pegou o ser humano sem defesa para esse subtipo, onde a gente teve aquelas situações registradas de mortalidade em grande quantidade, no mundo todo. Então foi uma pandemia de vírus H1N1 no ano de 2009 e a gente teve toda aquela situação. O H1N1, o influenza A, ele também já teve outras mutações que são historicamente registradas. Em 1918, nós tivemos uma gripe chamada gripe espanhola. E essa gripe matou mais de 60 milhões de pessoas. Nossa, é da influenza A da influenza também. A. Não é o H1N1, mas é um subtipo. É um subtipo, da mesma... é parente, vamos dizer. É parente e é mutagênico também. Mutagênico também. Só que naquela época a estrutura era diferente. Nós não tínhamos cuidados de terapia intensiva, os conhecimentos médicos eram menores. Então foi uma situação bastante catastrófica. E a prevenção, inclusive, de adquirir a gripe espanhola daquela época, né? Exatamente. Era pouco conhecimento para poder fazer a prevenção também. Exato. Né? E outras epidemias por vírus influenza A foram documentadas. Nós tivemos recentemente a gripe aviária, em 2013. A aviária, por exemplo, a gripe aviária, né? A gripe aviária. Ela é da influenza A também. Ela é da influenza A, ela é outro subtipo. É outro subtipo. Não é H1N1. Quando se fala em influenza A, podemos dizer que é uma virose com uma capacidade destrutiva alta
Podemos dizer, ter esse pensamento? Podemos ter esse pensamento pelo seguinte... Porque você falou da espanhola, agora tem a suína, né, e o HN1 nosso. Isso, tem a asiática. Né? Asiática, por exemplo. Isso. Né? Então, o que acontece? Quando o vírus sofre uma mutação, ele passa a ter uma maneira... ele passa a ser estranho para o ser humano. E a gente não reconhece aquele micro-organismo no nosso sistema imunológico. Então, ele passa a dar uma infecção de uma maneira muito mais grave. A gente não tem defesa nenhuma para ele pega a gente desprevenido. Por exemplo, o H1N1, vamos supor que a pessoa teve HN1 há 1 ano atrás. E vamos dizer que não tinha essa mudança, né, da proteína dela, essa mudança desse vírus, da influenza A. Essa pessoa ficaria imune no caso. Ficaria imune, né? Exatamente. Por isso que depois a gente vai falar na frente, e depois a gente pode até repetir com relação... devido a essa mutação, por isso que as vacinas mudam, né? Porque está demorando de vir a vacinação, tudo isso aí, por causa dessas mutações, até fabricar, para ver qual que é o tipo de mutação que vem. Exatamente, é isso, né? Exatamente. Esse é o raciocínio. Depois né? a gente vai entrar um pouquinho mais nessa detalhes sobre a vacinação. Isso. Mas o vírus H1N1, ele está bastante evidente hoje, por quê? Porque aquele mesmo vírus de 2009, ele voltou a atingir os seres humanos numa frequência maior, está tendo incidências maiores da infecção viral. Entendeu? Então, nós estamos tendo bastante casos registrados no estado de São Paulo. Hoje nós já passamos de 70 óbitos no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Isso, é uma estatística que tem diagnóstico. Que tem diagnóstico, porque tem óbitos que fica sem diagnóstico. Exatamente. Né? Então, nós estamos diante de uma situação uma epidemia. É uma epidemia. Uma epidemia. Então, veio mesmo, já está instalado. Já está instalado. Agora, por quê? Qual é a época, doutor Iodes, por que H1N1 agora? Por quê? O que está acontecendo? Então, ela realmente... ela precipitou um pouco, exatamente, né? É uma situação bastante atípica, né? Então, não estávamos esperando esse comportamento nesse momento. A gente esperaria isso mais no período do inverno. Nós estamos no início do outono, né? Então, foi uma situação bastante diferente, né? Muitos acreditam que tenham sido o vírus trazido por pessoas que foram para outros países, outras localidades, né? E acabaram na volta, no retorno das suas viagens, trazendo o vírus, e as condições climáticas que nós estamos vivenciando no momento favoreceu bastante a disseminação desse vírus. E disseminação viral, Munir, respiratória, gripe, é uma doença que tem uma disseminação muito rápida. Né? Eu trouxe uma imagem aqui para a gente poder... Dá para colocar essa imagem? Dá para colocar uma imagem que a gente deixou separada aí? Então, aqui é a nossa estrutura respiratória, né? Então, nós temos os dois pulmões, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, e essas imagens que estão nas bolinhas são o vírus invadindo nosso pulmão. Então, por via respiratória, ele invade o pulmão e ele provoca as lesões, entendeu? Então, a ação desse vírus não é no pulmão. É no pulmão. É no pulmão. Então, como é no pulmão, então me fala quais são os sintomas que a pessoa vem a sentir. Sim, vamos passar uma outra imagem que eu trouxe? Isso. Também que vai trazer um pouquinho de sintomas, né? Então, os sintomas da gripe, Munir, ela acomete o organismo como um todo, tá? Então, ela acomete a parte do pulmão, como a gente falou, trazendo tosse, dispneia, falta de ar. Né? Acomete o sistema nervoso central, dando dor de cabeça, o sistema imune provocando febre alta, dores musculares. Isso é uma gripe normal. Gripe normal. Gripe normal, isso. Tá bom. Dores musculares, dores articulares. Lesões de nasofaringe, trazendo congestão nasal, dor de garganta, né? E pode trazer também irritações nos olhos. Em 2009, a gente viu muito o vírus H1N1 trazendo quadros digestivos também, né? Puxa vida, vômitos. Náuseas, vômitos, né? Esse ano o quadro está sendo mais respiratório, né? E esse quadro sistêmico, de febre, dores articulares, dores musculares, isso é bastante importante na infecção gripal. O foco dele é ação igual da gripe. É uma ação da gripe. Só que posso pensar que, por exemplo, H1N1, então é uma gripe forte. É isso? Exato. Seria isso? Podemos dizer isso aí. Então, o H1N1 é um tudo mais exacerbado. Que tem mais sintomas. Febre. Quanto costuma ser a febre? A febre geralmente é uma febre alta. Entendeu? Febre alta. Febre alta, 39, 40 graus, entendeu? Muita dor de cabeça, entendeu? Cansaço, falta de ar. O paciente fica bastante fadigado. Agora, assim, como assim
Agora, porque entra na cabeça, olha a preocupação da pessoa. Estamos num período, ainda bem que não está naquela virose, né? aquela gripe, não é a época da gripe. Ou pode dizer que é também? Então, né? Por exemplo, seria, a gripe não é a gripe normal, comum. Isso. É a época dela, ainda não chegou. Ainda não estamos no auge da gripe, né? Nós estamos um pouquinho antes desse período. Tá, então acompanha meu raciocínio nesse aspecto. Então, quando é no inverno, o H1N1, como foi o ano passado, né? Foi ano passado, né? 2009. 2009, que teve aquela 2009, tá certo. O H1N1, quando teve em 2009, ela coincidiu com a gripe. Então foi aquele tumulto, será que é o H1N1, será que é uma gripe comum? Exato. Agora está numa época atípica, né? Que a gripe ainda não está vindo. Uma pessoa que está gripada é altamente sugestivo de ser H1N1, pode ser da gripe, como é que vamos interpretar isso aí? Então, a gripe comum, ela é causada pelo influenza B, né? Então o influenza B é o que causa a gripe comum, tá? O H1N1, ele causa gripe também, tá? É uma gripe, só que ela traz mais sintomas. Nós estamos vivenciando, nesse momento, uma maior incidência de infecção gripal por H1N1, por influenza A, tá em decorrência da infecção por influenza B, entendeu? Então está tendo casos bastante frequentes desse subtipo infeccioso viral, entendeu? Então, quando a gente tem um quadro gripal, o ideal é ser avaliado por um médico, entendeu? Principalmente se a pessoa estiver dentro do quadro chamado de grupo de risco. Tá? Então, existem alguns grupos que têm maior risco de ter complicações, porque a gripe ela pode trazer complicação como a pneumonia, como a morte, como a gente tem visto, como a gente já viu em outras epidemias. Então, a gripe em si, ela tem uma mortalidade em torno de 1%. Como ela causa um acometimento muito grande, 1% de um número muito grande é bastante. É bastante. Né? Então, a mortalidade aparentemente é pequena, só que o número de pessoas acometidas é bastante extenso. Então, ela acaba sendo bastante importante. É desastroso. Desastroso. E tem alguns grupos que são mais suscetíveis a essas complicações. Tá? Então, enquadra nesse grupo crianças menores de 5 anos. Tá. As gestantes também têm bastante importância. Os idosos. As pessoas que têm algum grau de imunossupressão, pessoas que têm defesa baixa, por exemplo, que está fazendo um quadro de quimioterapia, tem uma doença como o HIV, está tomando corticoide devido a alguma doença reumatológica, pessoas que têm insuficiência renal, insuficiência hepática e também as doenças respiratórias crônicas. Pessoa que tem asma, DPOC, também são pessoas que são consideradas grupo de risco. Além disso, as pessoas desnutridas e os obesos, principalmente os obesos extremos. Que foi na época também, os obesos eram o risco maior. Isso, porque a imunidade é menor desses pacientes. Na verdade, não é só a imunidade, mas até o próprio comportamento da expansibilidade pulmonar. Entendeu? Então, por exemplo, em obeso, você tem menor expansão pulmonar. Então, por isso que ele a capacidade de aguentar esses sintomas diminui. Diminui, né? porque o pulmão ele sofre uma inflamação, ele sofre uma invasão. E um obeso tem dificuldade de ter expansão pulmonar, sofre mais, né? Sofre mais. Então, obeso, quem tem DPOC, bronquite, asma, já tem problema pulmonar crônico. Então, isso é um grupo de risco. Criança menor de 5 anos, porque não está bem desenvolvida a parte pulmonar. É porque também a defesa dessas crianças, como no idoso, é menor. Menor também. A mesma coisa se enquadra para gestante, que tem dois problemas, a defesa mais baixa e o próprio volume abdominal, que atrapalha a expansão. Então a gestante já entra nesse grupo também. Nesse grupo, qual mais? As pessoas que têm imunidade baixa mesmo. Faz uso quimioterapia, né? O HIV. O HIV também. Eles também têm essa imunidade mais baixa. Também podemos colocar... Esses são os grupos que realmente têm um risco maior. Mas isso não quer dizer que é transplantado, que usa o imunossupressor, né? Exatamente. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que não enquadra nesse grupo esteja fora do risco também. Exatamente. Né? Então, assim, esse grupo tem maior risco. Né? Mas isso não significa que uma pessoa que não esteja nesse grupo não tenha risco de desenvolver a doença de uma maneira complicada. No próximo bloco, gostaria de você falar se tem tratamento para o H1N1. Pode ser? Pode ser, claro. Vamos para o intervalinho e já voltaremos.
De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre H1N1. E com o nosso convidado, Dr. Yunis, pneumologista. E o que ficou pendente para esse bloco, Dr. Yunis, é com relação ao tratamento do H1N1. Tem tratamento? Ok. Via de regra, Munir, a gripe, ela tem tratamento sintomático, né? Então, a orientação é repouso e hidratação. Remédio para tirar sintoma, tirar dor, para tirar febre. As pessoas que são consideradas grupos de risco, que apresentam sinais, sintomas de uma gripe por H1N1 que seja mais grave, essas pacientes eles devem receber uma medicação, desde que você inicie essa medicação nas 48 horas iniciais da doença. Essa medicação ela é comercialmente vendida com o nome de Tamiflu. Na verdade, você encontra facilmente qualquer farmácia ou ela é uma medicação de controle, ela tem disponível na rede pública, entendeu? Sobre receita médica retida. É bem rigorosa. Bem rigoroso. Você não consegue comprar essa medicação. Mas, por exemplo, é bem rigoroso. Você disse que tem 48 horas para ter um efeito positivo do medicamento, Tamiflu, né? Exato. Que é o mesmo que usou em 2009 e é o que tem o efeito ainda positivo agora. Como é que você tem o diagnóstico? Fala, não, é H1N1. Como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico do H1N1 confirmatório, ele é um diagnóstico onde a gente isola, faz a sorologia daquele vírus, né? Tá legal. Através das próprias secreções, né? Então, muitas vezes se colhe esse material da orofaringe do paciente através de um suave. O suave é você pegar um cotonete, né, um algodão, e passar na orofaringe, né, para colher aquele material, para poder ver se há a presença do vírus ali e o subtipo de vírus para saber se há o H1N1, tá? Pode ser colhido também através do escarro, né? Então a pessoa coloca o escarro, um frasco, um recipiente apropriado, e esse material ele vai para o laboratório para ser analisado, tá? Esse exame é um exame que leva alguns dias para se trazer o resultado, né? Mas assim, o quadro clínico é o que manda, é o que é importante, porque muitas vezes quando você tem o resultado final do laboratório, o paciente já teve o desfecho, ou para cura ou para óbito, entendeu? Então nós não podemos ficar aguardando. Não dá para esperar, né? O resultado para iniciar alguma medicação. Então a orientação o paciente é grave, é grupo de risco, tem sintomas graves, iniciar o Tamiflu de imediato. E o Tamiflu tem que ser iniciado no momento correto, então no início do quadro. Né? Nas 48 horas ele traz benefício. E esse medicamento é comprimido ou injetável? Ele é comprimido. Comprimido, né? E qual o tempo de tratamento? O tempo de tratamento do Tamiflu é em torno de 5 dias. 5 dias. Ele é um antivirótico, ele vai agir no vírus. Exatamente, ele inibe a replicação do vírus, né? E ele acaba facilitando menos infecção, menos vírus, você melhora o sistema imunológico e você vai dar tempo do sistema de defesa agir e acabar resolvendo aquela infecção que está ocorrendo. Tá certo. Agora, assim, outra coisa que a gente fica, que eu acho que é difícil também, né, para nossos telespectadores, ficam preocupados, falam, puxa, estou com gripe e tal. Assim, quando ela procura, né, a gente quer que você fale sobre o diagnóstico diferencial também, mas como ela, assim, puxa, eu acho que eu estou com H1N1, quando ela deve esperar, é uma patologia, por exemplo, sintomas, ela vem rapidinho, e fala, nossa, já estou tão assim e tal, e é um início muito forte, abrupto, forte. Sim. Fala assim, olha, H1N1, estou suspeitando de H1N1, como é que é? O início do quadro ele é rápido. É rápido, poucas né? horas, né? É poucas horas. Poucas horas. Então a pessoa, às vezes de manhã tá bem, à tarde começa a ter febre, dor no febrona mesmo, febre dor alta, no corpo. Dor no corpo, indisposição. Do dia, assim, de manhã tá com a gripinha, ela já vem estourando. Exatamente. Agora sim, o critério de gravidade maior, além do que a gente falou do grupo de risco, em termos de sintoma, o que eu estou sentindo que torna grave? O cansaço, a falta de ar. É o mandatório. É o mandatório, fôlego curto. Então a pessoa está com dificuldade para falar, dificuldade para respirar. Né? Então essa dificuldade demonstra uma gravidade, a confusão mental. Né? Então a pessoa fica confusa, desorientada. Caso de internação, inclusive. Exatamente. Né? Às vezes caso de internação, queda de pressão. Então a pessoa começa a ter queda de pressão, palpitações, batedeira, né? Isso é um sinal que a infecção está grave, né? Diminuição da diurese, está urinando menos, né? Então a pessoa começa a ficar desidratada,
né? Então são sinais de gravidade, a desidratação, a confusão mental, a falta de ar, a dispneia. Isso aparece nas primeiras horas, já começa a aparecer esses distúrbios. A pessoa começa a apresentar os sintomas e eles evoluem de maneira muito rápida. Muito rápida, diferente de uma gripe, é onde que começa a entrar aí quando é assim, aí já falou, opa, chance alta de HN1. Mas aí, como é que você faz, assim, em casa, a pessoa sente isso, procura um pronto-socorro para poder resolver, porque é coisa é uma urgência, né? Exato. Agora, no caso como é que eu vou saber que é uma gripe, um resfriado, uma pneumonia? Tem esse diagnóstico diferencial. Tem o diagnóstico diferencial. Como é que é esse diagnóstico? Nós falamos já de gripe, né? Então, nós falamos do quadro clínico, dos tipos de vírus que causam gripe, né? O resfriado, ele também é um vírus. Tá? Na verdade, são vários vírus que podem causar resfriado. Tá? Então, o vírus da influenza, ele não causa resfriado, ele causa gripe. Quem causa resfriado é o adenovírus. Já mais fraquinho, mais fraquinho. O vírus sincicial respiratório, entendeu? O adenovírus, o para-influenza, que é um outro subtipo de vírus. Então, esses vírus, eles causam uma infecção, que é uma infecção que tem um início mais lento, entendeu? A pessoa, tô com mal-estar, dor no corpo, uma febre, no outro dia está indisposta, perde o apetite, dor de cabeça, um pouquinho de coriza, secreção clara. E do mesmo jeito que ela inicia, ela também desaparece. Vai embora. Então é um quadro que vem de uma instalação mais lenta, o resfriado, e ela também dá sintomas mais leves e desaparece de maneira espontânea, muitas vezes nem incomoda tanto o indivíduo que está infectado. A pneumonia, Munir, ela é uma outra doença, tá? Onde você tem lesão no tecido pulmonar. Isso é pneumonia, né? A pneumonia, ela pode ser causada por vários agentes. O próprio vírus da gripe, a própria H1N1 causa pneumonia. É uma pneumonia viral, né? A pneumonia, ela também pode ser causada por bactérias, né? A pessoa pega uma viral e Exatamente. pega uma oportunidade. Então, muitas vezes, a pneumonia bacteriana, ela não é tão contagiosa como a gripe. Então, se a pessoa tem uma pneumonia por bactéria, é difícil ela passar essa pneumonia, entendeu? Ela vem, geralmente, após um quadro viral, um quadro gripal. Então, a pessoa está com uma gripe, está com uma lesão pulmonar, e depois ela acaba desenvolvendo uma infecção bacteriana após a gripe, entendeu? Eu trouxe até uma outra imagem. Dá para pôr a imagem para nós? Para mostrar um pouquinho a estrutura do pulmão e a gente entender a pneumonia. Então, essa primeira imagem mostra a estrutura dos pulmões, né? E os pulmões, o ar entra pela traqueia, passa pelos brônquios e vai se ramificando até chegar nessas estruturas microscópicas chamadas alvéolos. Esses alvéolos, essas bolinhas, tipo cacho de uva. Cacho de uva, exato. Então, essa estrutura é onde ocorre a troca do oxigênio e do gás carbônico entre o ar e o sangue, né? Então, a pneumonia, nessa imagem de baixo, do lado esquerdo, mas seria no pulmão direito ali, tá? Estou mostrando o lado esquerdo, mas o pulmão é o direito. Onde está preenchido, é uma pneumonia naquele pulmão. Então, esse alvéolo fica todo preenchido de pus. De pus. Por isso que na hora que tosse, escarra, sai aquelas que são purulentas. Amarelado, esverdeado. E a pessoa fica mais toxemiada e tudo isso. Então a pneumonia, ela é uma doença que muitas vezes se vem após uma gripe. Então a gripe, ela pode complicar com uma pneumonia. Geralmente é bacteriana. Geralmente é bacteriana. E a de baixo, o que é? A de baixo é um outro tipo de pneumonia, chamada pneumonia intersticial. Ela não acomete o alvéolo, ela acomete o tecido de sustentação, que é o interstício. Aqui também é um outro perfil de pneumonia. Que pode também, por exemplo, ser causado por pneumonia fúngica, por micose, entendeu? É um outro agente. Você tem pneumonia também, lesões de tecido pulmonares, até por aspiração, broncoaspiração, né? Pneumonia aspirativa. Então, a pneumonia é uma outra doença diferente da gripe, mas a gripe pode causar pneumonia pelo próprio vírus da gripe, pelo influenza, como pela infecção bacteriana secundária à gripe depois. Então, quando faz aquelas vacinações da gripe, né, que fez o ano passado, né, aí teve aquelas vacinações da gripe, das pessoas mais idosas, tudo. O objetivo dessa vacinação da gripe é para evitar, então, essas complicações. Exatamente. Né, como mostra aí, esse aí é da HN1. Isso. Essa imagem é H1N1. Essa é uma imagem de vacinação, né? Então, a vacina, ela tem por objetivo, né, diminuir a ocorrência dos casos, né? E diminuindo os casos, você vai estar tendo menos pessoas infectadas e menor o número de complicações. Então, a ideia é essa. A vacina, ela não imuniza todo mundo.
Tá? A vacina, ela dá uma proteção de 70% a 90% de proteção, isso em relação à vacina da gripe, né? Mas agora, voltando assim na pneumonia, no caso, né? Você disse que pessoa diagnosticou pneumonia, você viu uma imagem lá, como você mostrou naquelas imagens do meio ali, a mancha no pulmão, na base do pulmão direito, né? Você já olha e fala, não, isso aqui é virótico, é bacteriano, gente com antibiótico nesses casos? Sim, então assim, já entra. Um bom profissional, um bom médico, ele consegue fazer o diagnóstico de pneumonia apenas com a história e o exame físico. Tá? O raio-x, ele é um exame que complementar. Então, é capaz do médico fazer o diagnóstico com a história e o exame físico. Não há necessidade de outro exame para falar que está com pneumonia. Né? Entendeu? A gente faz, muitas vezes, um raio-x para ver se há complicações daquela pneumonia. Tá? Então, por exemplo, será que essa pneumonia é muito extensa? Será que essa pneumonia está cometendo mais de um lobo, mais de um segmento pulmonar? O exame é mandatório. O esteto no pulmão... E a história. E a história, né? Bem feita. Dá pra... Então, nessa situação, a gente já consegue diferenciar se é uma pneumonia, se essa pneumonia é viral ou bacteriana. Por exemplo, a secreção da pneumonia viral, ela é uma secreção clara, transparente. A secreção da pneumonia bacteriana, ela é purulenta. Ela é amarelada, esverdeada. Aí já entra com antibiótico. Da clara, não. É viral. Cuidados... alimentação, sintomático, antitérmico, essas coisas. Tá legal. Entendeu? Então é diferente. Então tá bom. Agora no próximo bloco vamos falar sobre a parte preventiva da HN1, falar das vacinações, como é que faz para prevenir, com relação ao aglomerado, como é que Correto. Eu quero que você oriente todo mundo nesse aspecto, tá bom? Vamos no intervalinho, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre H1N1, né? E as doenças semelhantes ao H1N1. A pergunta ficou pendente para você nos responder com relação à prevenção, né? Vacinação, por exemplo, como é que é? Sobre prevenção, de um modo geral, a maneira de se prevenir de gripe, né, é lavar bem as mãos, evitar colocar as mãos no rosto, na boca, né? Isso é uma maneira preventiva, tá? Evitar aglomerações, locais onde tem muita gente, hospitais, pronto atendimento. Esses locais, eles aumentam a incidência das infecções, né? Supermercado, banco, né? Pode ocorrer essas infecções, né? Se puder evitar, é melhor. É melhor, né? Usar o álcool gel, lavar as mãos. A pessoa que está com sintoma, eu até trouxe uma imagem para assim, não tossir no rosto da pessoa, usar um lenço, uma proteção, isso é uma maneira preventiva, né? Para não passar para outro, né? Questão de cidadania até, né? Porque a contaminação do vírus é por via respiratória. Né? Então as gotículas que estão na tosse, né? Ela contamina. Se a pessoa espirra na mão, pega na maçaneta, outra pessoa vem, fica ali. Quanto tempo ele fica ali? Ele fica aí por volta de uns 8 minutos. 8 minutos. Se chegou na sequência, pegou, ele pôs a mão na boca, por isso que não é, por isso que o doutor está falando para não colocar a mão na boca. Exato. Né? Se for coçar alguma coisa, pega um álcool gel, que pode ficar no lava bolso, a mão, né? Ou lava a mão, que tem o mesmo efeito. O mesmo efeito, né? sabão. Mesmo efeito, e aí tudo bem, porque ela é fraquinha, né? Mata, o vírus ele não tem muita resistência fora do organismo, né? Então no ambiente externo, ele não resiste por muito tempo. Então, se você jogar um álcool, passar um sabonete, já é o suficiente para eliminar o vírus, entendeu? Mesmo também orientações do tipo fazer um gargarejo com água morna, com um pouquinho de sal, limpar as narinas com cotonete, com um pouquinho de álcool, ou dessa salmoura mesmo, isso já elimina o vírus. Já isso é bom fazer como, assim? Por exemplo, você chega em casa, né, você prepara uma água morna com um pouquinho de sal e faz um gargarejo. Né? Você pega um cotonete com um pouquinho dessa água morna e limpa as suas narinas, entendeu? Lava as mãos. Então, durante o dia também, em outros momentos, durante o trabalho. Porque se de repente você tiver algum vírus do HN1 ali, você fazendo esse procedimento, pode eliminar eliminar ele, exatamente. Então, olha que isso é uma medida simples, né? Barata, e que a gente pode... gargarejo com água morna e um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Isso. Já é o suficiente. E com o próprio gargarejo, com o cotonete, limpar as narinas. Exatamente. Né? Isso pode fazer... Chegou em casa, faz. Faz, ou antes para o trabalho. Né? Então, assim, quanto mais você fizer,
Se é uma pessoa que tem muito contato com outras pessoas, teve contato com alguém doente, você deve fazer isso com mais frequência. Né? Olha só, super interessante. Agora, falando da prevenção, a vacina, né? Vacina, né? Então, a vacina da gripe, do H1N1, é uma vacina que tem validade de 1 ano. Então, se tomou ano passado, tem que tomar de novo. Aquela da vacina do ano passado... Porque é muito comum as pessoas acharem, eu tomei vacina da febre amarela, né? Fica imune, 10 anos, né? Poliomielite, faz os reforços, fica... Então imunizado. A pessoa acha que é praticamente quase toda a vida ou tem um prazo muito grande. O caso, como o doutor Yunis falou, da gripe, né, da influenza, que tem alta capacidade de mutação, de mudar o teu jeitão. Então ele engana o organismo, né? Exatamente. Então, por isso que a vacina, Murilo, ela é todo ano, ela vem um lote novo, né? Então a vacina ela é baseada nos vírus do inverno anterior. E aí se faz a vacina desse ano. Então a vacina que nós estamos recebendo em 2016, ela foi feita através de um estudo da característica dos vírus do inverno anterior. E aí se preparou a vacina e agora ela está pronta para ser aplicada. Então tá bom. Por exemplo, da HN1, não vai usar a mesma vacina que foi em 2009, no caso, não é? Não é, ela é outra vacina. É outra vacina. Por isso que tem um período para fazer isso aí. Exatamente. Agora, efeito positivo. Eu fiz a imunização, tomei a vacinação hoje. Quanto tempo a pessoa já está... vai ter a defesa do HN1. E qual é a porcentagem também? Isso. A vacina da gripe, ela imuniza, né, de 70% a 90% das pessoas que tomam. Tá. Então, de cada 10 pessoas que estão tomando, 7 a 9 pessoas ficam protegidas. Né? 1 a 2 pessoas não têm proteção. Tá certo. Após o uso da vacina, em 15 dias, você já tem uma proteção importante. O pico máximo de proteção é 45 dias. 45 dias. Aí então, você está com o pico máximo. 15 dias você já está bem protegido. 15 dias. Isso. Então, quem tomou a vacina, logo vai começar a ter aí na rede pública, né? Isso. A gente vê alguns municípios já tem, mas logo vai chegar em Barretos. Tomou a vacina, já estou imune. Não é assim. Exatamente. Tem que fazer aquela parte preventiva, né? Na hora de tossir, com pano, com lenço, o álcool gel, higienização com água e sabão, é o que resolve. Outra dica que o Dr. Yunis deixou aqui para nós, acho que sei super legal, é tão simples, um gargarejo com água morna e uma pitadinha de sal, né, faz o gargarejo e fazer a higienização das narinas. Isso já é um enorme passo, né? Exato. Enorme, porque se a pessoa, Dr. Yunis, espirrou, protegeu, morre ali, o vírus está ali. É difícil, né? de transmitir. É isso, né? Um vírus ele passa de uma pessoa para outra com uma distância de 2 metros. Então, se você tiver com mais de 2 metros, você não contamina, entendeu? Então, se a pessoa tosse e se protege, né? Não vai passar para o semelhante, né? Aí já fica praticamente protegida nesse aspecto. Exatamente, interessante isso aí. Poxa, um outro aspecto... Não, só para reforçar, assim, qual é o público que vai vindo a campanha aí da pessoal da epidemiologia, né, da vigilância sanitária, vai fazer a campanha e a vacinação. Qual que é o público que, só para reforçar, que vão ter prioridade para essa vacinação? Então, a vacina ela é priorizada, ela é destinada no primeiro momento para os idosos, para as crianças menores de 5 anos e para as gestantes. Esses são os 3 grupos. Obeso. Aí entra também as doenças respiratórias crônicas. Entra também. Pessoas que têm transplantados, imunossupressão, mas essas pessoas têm que ter uma justificativa. Elas não é uma campanha já assim, naturalmente. Quem tem mais de 65 anos, quem tem menos de 5 anos, ou quem é gestante, pode ir lá que vai aplicar. Já é prioridade. Isso. Agora, a pessoa tem uma doença respiratória crônica. Ela tem que levar uma documentação mostrando que ela tem aquela doença. Então, ela não pode chegar lá simplesmente e falar, eu quero tomar vacina porque eu tenho DPOC ou eu tenho asma. Ela tem que levar uma carta do médico, ou ela tem que, no mínimo, demonstrar que ela faz um tratamento respiratório crônico. Tá certo. Pessoa sadia, chance de ter uma complicação com H1N1, mais ou menos, qual é a porcentagem? Então, é pequena, né? Não é muito frequente, né? Mas, assim, nós estamos vendo alguns quadros que são atípicos. Está tendo alguns casos onde pessoas
rígidas, que estão fora da faixa considerada de risco, está apresentando manifestações graves, pneumonias e evoluções para óbitos. Então, todo mundo tem essa possibilidade de prevenir através da vacina. Agora, e o ideal era vacinar todo mundo, né? O ideal é vacinar todo mundo. Né? Isso. Agora, infelizmente, tem que priorizar para poder proteger mais essas pessoas de risco, onde que a incidência de risco de morte aí é maior, muito maior. E uma característica da vacina são os tipos de vacina, né? Você tem 2 tipos de vacina para gripe, né? Você tem a vacina chamada trivalente e a vacina chamada quadrivalente. Isso. Né? Então, assim, qual que é a diferença da trivalente, qual que é a diferença da quadrivalente, qual que eu devo tomar? Né? Então, explicando de uma maneira mais simples, a trivalente, ela é tri porque ela tem 3. Ela tem 2 vírus que são do influenza A e um vírus do influenza B, que é a gripe comum. Então, um dos vírus do influenza A é o H1N1, mais um outro do influenza A e o vírus da influenza B. A quadrivalente são 4. É os 3 que tem na outra e mais um do influenza B. Então, ela tem 2 da influenza A e 2 da influenza B. Tá, entendeu? Esse outro que tem a mais da influenza B, ele não causa tanto quadro gripal, não é um vírus tão importante como os outros 3, entendeu? No nosso ambiente, no nosso território. Então, é uma vacina, a quadrivalente, ela é melhor do que a trivalente. Obviamente que vai dar uma proteção maior. Só que, na prática, para o nosso território, para a nossa localidade, ela não traz um benefício tão maior do que o outro. Então, praticamente é a mesma coisa. Os dois vão dar um bom benefício. Benefício. Doutor, chegou no final, suas considerações, por favor. Eu queria agradecer a participação, né, e ter a oportunidade mais uma vez de estar passando para vocês a respeito de saúde. Saúde, eu sempre reforço que é educação. A pessoa que tem o conhecimento, que tem a informação, ela tem saúde. E ressalto aqui também a questão da vacina, que eu acho importante as pessoas procurarem realizar a vacinação, e também as prevenções, medidas como a gente passou, higienização das mãos, álcool gel, evitar aglomerações. E procurar o médico quando tiver sintomas, importante consultar o médico, evitar o uso de medicamentos sem orientação médica. Doutor Iones, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Na verdade, foi uma exigência, a gente forçou a sua vinda e ele aceitou com o maior prazer. Obrigado, parabéns pela sua didática. Obrigado a todos que estão nos assistindo, pela audiência. Até a próxima quarta-feira. Tchau!